Sua bondade me seguirá todos os dias. Glória a Deus por isso. A bondade de Deus te acompanha, amém, irmãos? A bondade de Deus te acompanha, nos acompanha. A bondade de Deus, ela é maravilhosa. E quando a gente sente isso, né? A bondade dele, a gente não tem tempo ruim, porque dificuldade existe, batalhas existem, mas quando nós estamos com essa mentalidade, a mentalidade de que a bondade de Deus nos segue, nos acompanha e chega até nós, amém? Como diz em Deuteronômio 28, que as bênçãos de Deus, ela vem sobre nós e nos alcança, amém? Ela vem até nós e nos alcança. Então, essas palavras abençoadoras, nós precisamos conhecer e guardar em nosso coração, para que no tempo ruim, né, naqueles momentos difíceis da vida, nós não vamos sucumbir, nós não vamos cair, porque nós estamos edificados, alicerçados na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira. Pode levar o tempo que for para cumprir, mas ela vai se cumprir, porque Deus é fiel em sua palavra, amém? Glória a Deus, amados. Bom, já que nós cantamos um texto do Salmo 23, vamos ler ele, né? Vamos ler os Salmos 23. Glória a Deus por esse salmo que muitos conhecem, né? Todos que conhecem a palavra de Deus, com certeza conhecem os Salmos 23. Amém? Glória a Deus. Deus está aqui. Glória a Deus. Bora lá, vamos ler? Salmos 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê, irmãos? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, olha o versículo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Quem pode glorificar esse Pai maravilhoso? Amados, aqui o salmista Davi, quem escreveu, né, esse salmo, ele começa falando sobre provisão. Provisão, né? A gente vê aqui nos primeiros versículos, ele falando com Deus, chamando Deus de pastor. O Senhor é o meu pastor. Pastor. Então, amados,
é muito importante nós termos essa fé, essa convicção, né, de que Deus, Ele não é somente juiz, Ele não é somente médico dos médicos, Ele não é somente o advogado dos advogados. O nosso Deus, Ele é pastor de ovelhas. Aleluia! Nós somos as ovelhas do Senhor. Quando a gente fala em Deus, nós sabemos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, Deus Uno, Ele é Ele é Deus. Amém, amados? Então, queridos, Jesus, Davi, né? Davi escreve algo muito importante para nós hoje, para nossa meditação, né? Ele começa falando sobre provisão. Ele fala: nada faltará, nada faltar, né? De nada terei falta, né? E é claro que a presença de Deus, ela é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus, ela preenche tudo em nós, preenche o nosso coração, alma, nosso espírito, até o nosso corpo, ele fica também saciado com a presença de Deus. Então, é muito importante nós atentarmos para isso, de que de nada terei falta, né? Então Deus, Ele é um Deus supridor. Ele supre as nossas necessidades. Ele provê provisão, nada faltará. Ele fala em pastos verdes, né? Olha lá, os primeiros versículos. Águas tranquilas, né? Ele nos guia, Ele nos dá refrigério, Ele nos dá descanso. Amém? Amém. Glória a Deus. Diga assim: o meu Deus é Deus de toda provisão. Amém, queridos? E eu quero declarar nessa palavra que toda a nossa necessidade seja suprida em glória, porque o nosso Deus proverá toda nossa necessidade, e Ele diz que em Cristo Ele provê em glória. Então, tome posse disso. Essa palavra já vem direcionada para a nossa vida, né? Vida material, vida financeira, profissional, que Deus venha prover toda necessidade para nós, seus filhos, suas ovelhas. Ele é um bom pastor. Amém, queridos? Bom, amados, eu meditando aqui em todo o Salmo, eu quero falar sobre o versículo 4. Leia aí, né? Davi falando sobre o vale da sombra da morte, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Então, esse salmo, ele é muito lido também em velório, né? Até para pegar esse gancho desse versículo aqui. Mas eu quero falar com os irmãos sobre esse vale da sombra da morte, porque como eu estive lá em Israel, então a gente acabou que vendo muitas coisas. E nós estivemos num lugar lá, é um penhasco, é um abismo, né? É um caminho estreito, muito estreito. E o que abriu esse caminho foi as erosões. A erosão acabou que, com todos os anos, abrindo esse caminho
do qual os pastores de ovelhas, e Davi era um deles, eles passavam por esse vale, que chamavam vale, era um vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte, irmãos, as paredes, né, das rochas laterais eram tão altas assim que chegavam próximo de 50 metros de altura, né? E é bem alto, então equivalia aí a um prédio aí, uns 15 andares, vamos dizer, né? E aquilo enorme, alto, e os pastores passavam com seus rebanhos aqui embaixo, e passavam em busca do quê? De pastos verdejantes, de águas tranquilas, né? Para que eles pudessem cuidar do rebanho. Então existem períodos lá de seca total, deserto mesmo, mas em algumas regiões cai chuva e mantém então a vegetação. E os pastores, muitos, tinham que pegar os seus rebanhos. Davi pegava o rebanho do seu pai, Jessé, e conduzia todas as ovelhas, encaminhava todas as ovelhas, passavam por esse vale da sombra da morte, para chegar onde ele poderia então dar todo esse cuidado, esse zelo, amor, suprimento, né? Provisão para o rebanho, para as ovelhas. Aleluia! Então, queridos, o que ocorre devido à altura desses penhascos, dessas rochas, né? Eu lembro que eu me aproximei de um lugar lá, nossa, é até assustador, né? Porque é muito profundo e é um penhasco. Se a pessoa cair ali, já era, né? Então, só que contornava-se e passava lá no mais profundo, né? Conduzindo todo o rebanho. E, amados, o sol, ele aparecia, mas devido ao estreito e às alturas, a luz do sol não chegava lá embaixo. Então lá embaixo estava sempre escuro, sempre úmido, escuro. E por isso que ele fala vale da sombra da morte. Então, amados, aquela sombra, né, ela pegava do meio mais ou menos da rocha até lá embaixo, então ficava aquela sombra. Mas por que a sombra da morte, né? Porque, amados, ali era um lugar muito, muito perigoso, um lugar perigosíssimo, tanto para as pessoas, para os pastores, ou qualquer outra pessoa que tivesse que passar por ali, atravessar todo aquele vale, né? Conhecido como Vale da Sombra da Morte. Qualquer pessoa corria risco ali. Os pastores corriam risco e as ovelhas também. E o que ocorria? Ocorria que nesse lugar, né, havia a presença de animais ferozes, ursos, leões, se escondiam, ficavam na espreita por ali, só esperando um alvo, esperando algo para atacar, ou seja ovelhas, ou seja pastores, ou seja qualquer outro cidadão que passasse por ali. Então, esses animais, eles se encontravam naquela região, porque ali era um lugar que esses animais ferozes,
eles sabiam que teriam alimento, algum tipo de alimento eles teriam. Então, o urso, o leão. E aí, né, que a gente vai ligando os fatos e vendo que Davi, né, lá em 1 Samuel capítulo 17, a partir do 34, ele, quando falou com Saul, o rei Saul, né, Davi, ele cita algo que ele teve experiências reais, verdadeiras e poderosas com Deus. Ele então, para poder convencer o rei Saul de que ele tinha um Deus que poderia derrotar o gigante Golias, ele diz: eu, rei Saul, eu enfrentei um leão. O leão veio e pegou a minha ovelha. O leão atacou o meu rebanho e saiu com uma ovelha na sua boca. Mas eu, rei Saul, eu fui para cima. Eu peguei esse leão e eu destrinchei ele. Eu acabei com ele. Eu, rei Saul, eu estava passando com o meu rebanho quando um urso veio e atacou o rebanho que eu sou responsável. Eu então fui para cima, eu investi contra esse mal que entrou. Eu fui e arranquei a ovelha da boca do urso, eu acabei com esse urso, matei ele. E eu livrei as ovelhas da boca do inimigo. Aleluia! Então, queridos, vejam que Davi está falando do vale da sombra da morte, um lugar perigoso, um lugar que é real. Isso não é metáfora, isso é verdadeiro, isso existe. E esse lugar é um lugar de muita passagem de pessoas e de rebanhos, e não somente de ovelhas, qualquer tipo de rebanho que precisa encontrar água, encontrar pastos verdejantes, né? Eles acabam que utilizando esse vale da sombra da morte. Mas Davi, como já falei, ele era pastor de ovelhas, e ele cuidava então das ovelhas do pai. E Davi, irmãos, como ele vivia naquele espaço desde jovem, o pai colocava-se, né? Quando a gente for pesquisar, os pais colocavam os filhos mais novos para cuidar do rebanho, para cuidar das ovelhas ou qualquer animal da família. Então Davi, como ele era o mais novo, ele foi colocado pelo pai Jessé: você vai cuidar do rebanho da família. E Davi fazia tudo com muito amor. Davi trabalhava com amor. Davi zelava, ele fazia o seu melhor no trabalho. Tanto que, quando o urso e o leão investiu contra os animais, que é da família, que é dele, ele então destruiu esse mal e preservou aquilo que era um bem da família. Aleluia!
Então, queridos, Davi, contando isso para o rei Saul ouviu e acreditou e deixou então que Davi desenvolvesse a técnica que ele tinha, né, adquirido durante todos os anos que ele cuidou do rebanho, do tempo que ele cuidou do rebanho. Ele adquiriu muita técnica. Então, ele sabia muito bem como usar a ferramenta certa para derrubar agora o gigante Golias, que estava se levantando, investindo contra, agora não é ovelhas, mas é o povo de Deus. Amém? O povo de Deus, que para Deus é o rebanho dele, são as ovelhas dele. E quem se levantar contra as ovelhas do Senhor, contra o povo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Amém? Então, Davi usa agora a ferramenta que ele usava lá no campo. Ele pega 5 pedras e olhou bem para o gigante, e ele diz uma coisa que é muito importante para nós: quando o inimigo, né, está agindo e você está percebendo que há um mover espiritual do mal, então você deve usar a palavra também para derrotar o inimigo. Ou seja, caia por terra os inimigos do Senhor, os meus inimigos, caiam por terra agora em nome de Jesus. Amém? Não é assim, ó, o inimigo está levantando, deixa ele em pé. Deixa em pé nada. Põe ele para cair, usando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, você que se levantou contra a minha vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém? Porque a gente não sabe, né? O que é que está investindo, o que está vindo, o que está se levantando, né? Mas Deus sabe. Então a gente simplesmente usa a palavra, porque a palavra, ela derrota o inimigo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, queridos, olha, aqui o Salmo 23, né? Ele fala sobre esse lugar, o vale da sombra da morte, né? E sabe que quando Jesus falou sobre o samaritano, o bom samaritano, né? Em Lucas 10, 25, vamos ver? São pessoas, né, que passam, utilizam Lucas 10. Glória a Deus. Parábola do bom samaritano, né? Aqui ele está falando dessa parábola, falando sobre um homem, né, que passou por um lugar. Lá nesse Vale da Sombra da Morte, eu falei sobre animais ferozes, mas muitos salteadores, muitos ladrões ficavam também ali na investida. Por quê? Porque uma ovelha custava muito caro, é um animal caro, a lã, a carne, tudo é muito valioso. Então, os salteadores, os ladrões,
eles ficavam ali também escondidos entre as rochas, só esperando um momento em que eles pudessem investir contra o pastor, contra as ovelhas e roubar, né? Roubar esse bem precioso que são os animaizinhos, né? E então, lá nesse lugar, no Vale da Sombra da Morte, esses salteadores, ladrões, eles atacavam as pessoas também. Eles roubavam as pessoas e chegavam até matar. E quando Jesus fala dessa parábola do bom samaritano, vamos ler aqui o 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, aqui, cadê o bom samaritano? Ali, ó. Versículo 30. Versículo 30, irmãos. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, amados? Então, amados, aqui Jesus falando, né, sobre um homem que foi assaltado e foi derrubado no chão, quase morto, foi ali destruído, né? E se não passasse alguém, talvez morreria. Salteadores, isso havia muito por lá e ainda tem. Quando eu estive lá, toda hora o guia falava assim: olha, estejam atentos, cuidado, porque aqui eles são muito rápidos. Eles se aproximam, às vezes oferecendo alguma coisa aqui, algum objeto, mas eles têm outra intenção. A intenção é roubar, eles são rápidos, vocês fiquem atentos, né? E realmente, irmãos, lugar horrível, pior que aquela 25 de março lá em São Paulo. Então, amados, Deus, Ele está falando conosco que existe esses momentos da nossa vida no qual a gente sente, sabe, uma coisa sombria, uma coisa que parece que não há luz, não há brilho
e, vamos dizer, sombra, né? Uma sombra. E esse momento, irmãos, é para nós fazermos como Davi. Davi, ele sabia em quem ele cria. Davi confiava em Deus. Ele pôs plenamente a confiança dele em Deus. Ele chamava: o Senhor é o meu pastor, o Senhor me guia em pastos verdejantes, o Senhor me leva para águas tranquilas, o Senhor traz refrigério para minha alma. Então, a comunicação com Deus é muito importante para nós hoje também. Não somos pastores de ovelhas, né? Sim. Mas eu sou pastora de ovelhas, amém? Glória a Deus. Nós somos, né, pastor Léo, pastores de ovelhas do Senhor Jesus. Mas Ele é o bom pastor, amém, amado? Nós recebemos um chamado, estamos no cumprimento desse chamado, mas eu, assim como vocês, temos o mesmo pastor. Jesus é o meu pastor. Digam todos: Jesus é o meu pastor e nada me faltará, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, queridos, esse vale da sombra da morte, né? É um lugar do qual Davi teve muitas experiências. Ele conhecia muito bem todo aquele lugar, porque era um lugar de trabalho, era um lugar onde ele passava muito tempo da vida dele, né? E também, em 1 Samuel 17, Davi, ele sempre recebia incumbência. Vamos ver ali? Vamos só voltar um pouquinho. 1 Samuel 17. Davi sempre recebia uma responsabilidade do pai dele. Jessé tinha filhos que estavam lá no exército de Saul lá. E Jessé, o pai, queria saber notícias dos filhos. Glória a Deus. Jessé queria saber notícias dos filhos. Então ele pedia: Davi, você vai levar alimentos lá para o exército, entregar para os seus irmãos, entrega também para o general, leve alimentos. Então, Davi diz aqui nessa passagem que ele estava sempre indo e vindo, levando alimentos lá para os irmãos, a pedido do pai. Então, vejam a movimentação, né, que Davi tinha em toda aquela região. Ele conhecia muito bem cada metro daquele chão. Amém? Vamos ver aqui rapidinho, irmãos. 1 Samuel 17, no versículo 12. Amém? Olha, e Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Amém? Que tinha quantos filhos? Quantos filhos Jessé tinha, irmãos? Vocês estão mudando ali? Ô Plínio, acompanha aí, por favor. Né? Tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens.
Versículo 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, olha aqui, ó, presta atenção aí nesse versículo 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Amém? E Davi então estava sempre indo e vindo, né? Indo levar os alimentos e voltava para cuidar do rebanho, para estar ali, né? Acompanhando tudo aquilo. E aí vocês depois sigam lendo, né? Que é muito interessante esse capítulo. E olha o que diz aqui, ó, quando Davi vai falar com Saul, aquilo que eu já comentei, amém? Para vocês verem que está na palavra. Versículo 34. Ah não, vamos ver o 32, tá bom? 32 a seguir. Estão comigo, amém? Amém. Está dando para enxergar? Se não, acende mais luzes. Está dando para ver aí? Melhorou? Então tá. Ó, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Amém, amados? Então, olha que interessante, né? Davi, ele estava no campo, estava em um local de perigo, que é esse vale da sombra da morte que eu expliquei, mas ele não temia mal nenhum. Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam, né? Então, Davi, sendo pastor de ovelhas, ele tinha em uma mão a vara, o bordão, né? E esse que ele enfrentava os inimigos, os bichos ferozes, cobras, fosse o que for, ele tinha uma vara, um bordão que ele ia para cima. E o cajado, né? Aquele que tem um cajado de pastor, é para apacentar as ovelhas, né? Quando elas estavam saindo da rota, ele passava aquele gancho, né? O cajado e conduzia, puxava. Amém, amados? Então, queridos, essa palavra para hoje, né? Como o salmista Davi disse aqui, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temeria mal algum. Não temerei mal algum. E ele diz: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, amados? Glória a Deus. Então, a mensagem é o seguinte: seja qual for a situação que nós venhamos viver, tenhamos essa fé, essa convicção: eu não estou sozinho, Deus está comigo, não temerei mal nenhum. Ainda que a coisa
tenha sombra, não veja luz, não veja um brilho, mas essa sombra, ela vai ser removida com a presença do Espírito de Deus, o meu bom pastor. Amém? Se coloque em pé, amados. Vamos orar, né? E agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, pela sua santa presença, Pai, conosco. Obrigado por essa palavra, Senhor, assim como Davi teve experiências gloriosas, poderosas, maravilhosas, Pai. Nós queremos, Senhor, também, Pai, viver essas coisas maravilhosas com o Senhor nos dias de hoje. Agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, agradecemos, Senhor, pela tua provisão, agradecemos pelos pastos verdejantes, águas refrigeradoras. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e agradecemos por ser o nosso pastor e nada nos faltará. Amém! Você pode aplaudir o Senhor? Amém, gente? Amém.